Olá, sou a doutora Cristina Teixeira, sou médica pneumologista. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre as medicações inalatórias para asma e DPOC. Essas medicações inalatórias é que popularmente as pessoas chamam de bombinhas, né? E muita gente tem medo delas, como se elas fossem algo que fizesse mal, que atacasse o coração. Isso tudo são informações erradas, né? Essas medicações, então, a gente vai usar tanto para asma como para DPOC, na maioria das vezes. DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que engloba tanto o enfisema pulmonar como a bronquite crônica, e ambas são relacionadas, na maioria das vezes, ao tabaco. Por que nós, pneumologistas, gostamos tanto dessas medicações inalatórias? Porque elas são seguras e com elas a gente consegue usar uma dose bem baixa de remédio e eu tenho efeito unicamente no pulmão. Não é uma medicação que eu tenho que usar numa dose alta, que ela vai ter que ser tomada por boca, ser absorvida, chegar na corrente sanguínea para depois abrir o brônquio. Então, eu tenho um início de ação rápido. Eu consigo fazer uso delas também de uma forma rápida, às vezes em 1 minuto no máximo, alguns segundos, e ela vai ter efeito só ali. Eu tenho um mínimo de efeitos colaterais, tá? Elas podem ser usadas tanto em forma de inalação, que é a nebulização, aquele aparelhinho de inalação que a gente pode usar em casa ou no hospital, e elas podem também ser tanto em pó como em spray. Como eu disse, essas medicações elas têm uma dose muito baixinha de remédio. Só para fazer uma comparação, por exemplo, o Aerolin. O Aerolin eu tenho em comprimidos de 2 e de 4 miligramas. No entanto, o spray de Aerolin ele tem 100 microgramas, quer dizer, é uma dose muito menor. Então eu vou ter uma medicação mais segura e que vai fazer efeito só no pulmão. Só que por conta dela ter realmente uma dose baixinha, se eu não fizer o uso dessa medicação de uma forma absolutamente correta, esse remédio não vai fazer efeito. É como, por exemplo, se eu tomasse um comprimido, fosse tomar um comprimido, colocasse na boca e cuspir. Esse remédio não, ele tem que entrar no pulmão e ele tem que ficar lá, porque senão não funciona. A gente vai ter as bombinhas, elas vão ser divididas em duas formas, né? As medicações inalatórias, elas podem ser classificadas pelo tipo de dispositivo, que é o spray ou em pó, e pelo tipo de medicação, basicamente os broncodilatadores e os corticoides inalatórios. E aí eu posso ter uma medicação em spray que tem só corticoide, ou uma medicação em spray que tem corticoide mais broncodilatador, ou uma medicação em spray que tem só broncodilatador, por exemplo. E eu tenho também as medicações em pó, que podem ser só corticoide, só broncodilatador, ou uma associação de broncodilatador, corticoide, e também tem os anticolinérgicos. Então, é importante a gente saber que existe um jeito certo de usar a medicação em spray e existe um jeito certo de usar a medicação em pó. E se isso não for feito direitinho, o remédio não vai funcionar. E muitas vezes a gente recebe no consultório o paciente que diz: eu já usei a bombinha várias vezes e o remédio não funciona. E na grande maioria das vezes ele não funciona porque ele não foi usado do jeito correto. A gente vai explicar uma por uma como que é essas medicações.